Bem-vindos! Hoje a gente tem uma história que, olha, parece tirada de um filme de terror da internet, sabe? Totalmente. Um youtuber, um cara até que bem popular, de repente desaparece. E a teoria que explode online é que ele foi parar numa outra dimensão. Um lugar chamado Sete Além. Isso, depois de tentar um ritual para contatar uma entidade. Mas a nossa fonte mergulhou fundo nisso e o que ela descobriu é, de certa forma, ainda mais estranho. É. Vamos tentar desvendar o que realmente aconteceu aqui. Com certeza. É um caso perfeito pro que a gente faz, né? Começa como um mistério sobrenatural, mas assim, rápido se transforma numa análise fascinante sobre a cultura da internet. Exato. A gente vai seguir as migalhas de pão digitais, as inconsistências e as táticas de investigação que desmontaram toda essa narrativa. O que está em jogo é aquela linha muito tênue entre uma história de terror online e uma farsa bem construída. E essa linha ficou turva logo no começo. Sim, tudo começa com uma publicação no canal do youtuber, só que não foi ele que escreveu. Quem escreveu se identificou só como um parente, o que já é meio vago, né? Extremamente vago. E o conteúdo do post é ainda mais curioso. Conta mais. O tal parente diz que foi na casa do youtuber e a encontrou vazia, exceto por umas velas e uns doces espalhados pelo chão. Uma referência super direta ao ritual do Jack Risanho que ele supostamente ia fazer. É quase perfeito demais, não é? Como se fosse um cenário montado. Totalmente. E o parente ainda diz que ele não atendia o celular, mas, e aqui tá um detalhe importante, aparecia online no WhatsApp. E aí ele termina pedindo ajuda para a comunidade. E isso é interessante porque na hora já nos coloca num território que lembra os ARGs, os jogos de realidade alternativa. Sim. A questão que surge é, isso é um pedido de ajuda real ou é o começo de um jogo? Porque as primeiras bandeiras vermelhas que a nossa fonte aponta são gritantes. A primeira, imagino, é a escolha da plataforma. Exatamente. Se um parente seu some, a primeira coisa que você faz é ligar para a polícia. Não é escrever um post no canal de YouTube dele. Claro, parece que a preocupação principal é manter a audiência engajada e não encontrar a pessoa. E além do anonimato, o próprio tom da mensagem soa estranho. A fonte descreve o texto como, sei lá, calmo demais. Bem escrito demais para alguém em pânico, sabe? Quase como se fosse um roteiro. Precisamente, não tem aquela urgência, a desorganização de um pedido de ajuda de verdade. Parece uma introdução, o primeiro capítulo de uma história. E a história escala muito rápido. Sim. Pouco depois, começam a aparecer mensagens supostamente vindas de Sete Além. É primeiro uma fotografia e depois uma mensagem em código Morse. O código Morse. Descodificada. Dizia algo como 205221. Não sei como sair deste lugar. Já fiz de tudo, mas vou continuar a tentar. Espero que isso chegue a alguém. E teve mais, né? Sim, mais tarde, noutro vídeo, outra mensagem. Tentativa de contato outro mundo. E aqui, para mim, é onde a lógica da história começa a desmoronar. Por quê? Pensa bem, se você tem a capacidade tecnológica de enviar um arquivo de imagem ou de vídeo de outra dimensão para a nossa, por que raios você usaria código Morse para se comunicar por texto? É um bom ponto. Mas talvez a conexão fosse fraca e só permitisse algo rudimentar como Morse? É uma boa contra-argumentação, mas tecnicamente não se sustenta. Código Morse não é mais leve que texto simples, entende? Enviar os bips como áudio ou os pontos e traços como imagem é bem mais complexo do que só digitar a mensagem. Ah, saquei. A escolha do Morse não é uma escolha de eficiência, é uma escolha estética. Para criar um clima de mistério. Exato. De dificuldade, de tecnologia antiga falando com o sobrenatural. É uma decisão performática, não uma decisão prática de alguém desesperado. É puro teatro. Visto assim, faz todo sentido. E pelo visto funcionou, né? A história explode online. Sim, outros canais começam a falar do caso, a criar teorias. Uma fanfiction em tempo real, e é aí que a coisa dá uma volta completamente bizarra. No meio de tudo isso, surge essa figura. Stinitz. O Stinitz, o autoproclamado demônio da internet. Que nome, hein? Pois é, essa personagem entra em cena quando o investigador da nossa fonte começa a analisar o caso e a apontar justamente essas inconsistências que a gente está falando. E o que ele faz?
O Stinitz aparece nos comentários, alegando que foi ele que levou a alma do youtuber para o submundo, e começa a ameaçar o investigador de forma bem agressiva. E o mais incrível é a personalidade dessa entidade. É uma dualidade que a nossa fonte aponta como sendo a chave. Com certeza. Por um lado, ele tenta usar uma linguagem super pomposa de entidade das trevas, sabe? Chamando o investigador de mero mortal e dizendo, vou pegar a sua alma. Sim, aquele papo todo. Mas, por outro lado, Ele age como um troll típico da internet. como assim? Ele entra em discussões longas, chama o investigador de querido em tom de sarcasmo, usa emojis. Pera, emojis? Sim. É difícil levar a sério uma entidade demoníaca ancestral que se comporta como um adolescente entediado na seção de comentários do YouTube. Lembro de um exemplo que a fonte menciona, que a coisa fica quase cômica. O Stinitz tenta ameaçar e usa a expressão chumbo trocado não dói. É completamente surreal. Não consigo imaginar um demônio milenário usando uma gíria tão coloquial. E a resposta do investigador foi ótima. Ele entra na brincadeira, chama ele de capirotão e fala pra ele parar de possuir contas no YouTube e voltar a possuir pessoas. E o mais bizarro é a resposta do Stinitz. Depois de ser chamado de capirotão, ele manda um emoji de coração. Não acredito. É o tipo de comportamento que desmascara qualquer pretensão de seriedade. É puro trolling. E ainda parece outra conta pra confundir, né? Start Screen. Sim, supostamente de uma criança de 10 ou 12 anos. E essa conta tenta desviar as atenções, acusando uma terceira pessoa, um tal de Luiz. Uma camada extra de desinformação. É uma tática clássica. Quando a tua história está sendo questionada, você joga mais personagens e pistas falsas para criar caos. Mas o nosso investigador não caiu nessa. Não mesmo. Ele percebeu que discutir nos comentários não ia levar a lugar nenhum. E aí teve uma ideia brilhante. Qual? E se essa história toda estiver acontecendo só dentro dessa bolha do YouTube? Vamos checar o mundo real. Genial. E é aí que ele começa a stalkear os perfis dos familiares de verdade do youtuber. A esposa, uma tia. E este é o verdadeiro ponto de virada da história. Porque o que ele encontra, ou melhor, o que ele não encontra, é a prova mais demolidora de todas. Ele não encontra nada, né? Nada. Nos perfis dessas pessoas, a vida continuava com uma normalidade absoluta. Fotos de família, posts sobre o dia a dia, almoços de domingo. Não tinha uma única menção a um familiar desaparecido, nenhum post preocupado, nenhum pedido de ajuda, nada. Espera, então enquanto milhares de pessoas online debatiam se o cara estava em sete além... As famílias dele postavam fotos do churrasco de fim de semana. Exatamente. O drama era 100% contido naquela comunidade online. Não tinha nenhum eco no mundo real. E essa ausência de corroboração é quase sempre o sinal de que é uma encenação. Sem dúvida. A partir daí a investigação muda de foco. Não é mais se a história é falsa, mas como provar quem está por trás dela. E a forma como ele faz isso é muito inteligente. Ele acha um perfil no Instagram ligado ao Stinitz com o nome Anonymous Stinitz. E aí ele usa um truque de investigação digital bem conhecido. O processo de recuperação de senha. Exato. É um método simples, mas super eficaz. Quando você pede para recuperar uma senha, a plataforma te mostra uma parte da informação de contato para confirmar que é você. Geralmente os últimos dígitos de um número de celular. E foi o que aconteceu. O Instagram revelou uma pista crucial. O número associado à conta do demônio Stinitz tinha o código do Brasil, 055, e terminava em 14. Uma pista pequena, mas era tudo o que ele precisava. E aí começa o processo de eliminação. Ele checa os contatos dele, nada. Pede para outro youtuber que cobriu o caso, um tal Harry, checar os dele, nada também. Tinha que ser alguém dentro daquele círculo. E é então que ele decide contatar o Luiz. O mesmo Luiz que tinha sido acusado pela conta da criança? O próprio. Ele tinha sido transformado em bode expiatório, então era uma pessoa de interesse. E aí vem o momento da revelação. Ele manda uma mensagem para o Luiz e faz uma pergunta muito simples. Você tem algum contato na sua agenda que termine em 14? E o Luiz, provavelmente curioso e querendo se livrar da suspeita, vai checar. E ele encontra um número. Manda uma captura de tela para o investigador para provar. E o nome associado a esse número de telefone que terminava em 14 era... O do próprio YouTube, que supostamente estava incomunicável em outra dimensão. Fim de jogo. A ligação direta. A pessoa por trás do demônio que rapta o youtuber era o próprio youtuber. Exatamente.
A peça final do quebra-cabeça se encaixa. De repente, todas aquelas inconsistências. O post teatral do parente, o código Morse, o comportamento de troll do Stinitz. Tudo faz sentido. Então, vamos amarrar tudo. A teoria final da nossa fonte é que foi tudo uma grande farsa orquestrada pelo youtuber desde o início. Ele fingiu o próprio desaparecimento. E por quê? Talvez um golpe de marketing para o canal para gerar um buzz enorme? Ou, quem sabe, ele só queria tirar umas férias e essa foi a forma mais elaborada que encontrou para fazer isso? O plano, segundo a fonte, era provavelmente ele voltar de Sete Além umas semanas depois como um herói com uma história incrível para contar. E os seus 28 mil seguidores, que acompanharam todo o drama, iam acreditar. O problema é que ele não previu que gente como o autor da nossa fonte ia levar o caso a sério e desmontar a farsa peça por peça. E quando ele percebeu que estava sendo desmascarado, ficou encurralado. Não podia mais só aparecer e dizer, era brincadeira. Ia destruir a credibilidade dele para sempre. A mentira ficou grande demais. E a solução que ele encontrou foi dobrar a aposta. Criar a personagem do Stinitz. O demônio não era parte do plano original. Foi uma reação... Uma ferramenta para duas coisas, né? Exato. Por um lado, continuar alimentando a narrativa de mistério, e por outro, tentar intimidar e desacreditar quem chegasse perto da verdade. Foi a forma dele de tentar recuperar o controle de uma história que já tinha fugido das mãos dele. A fonte também levanta a possibilidade de ele ter tido cúmplices. O que faz sentido. Explicaria os diferentes estilos de escrita entre o post do parente e os comentários do Stinitz. Perfeito! Essa teoria amarra todas as pontas soltas. É uma performance que deu muito errado. E tem um último detalhe interessante, né? Sim. Depois de descobrir o número, o investigador tentou adicioná-lo no WhatsApp. A conta já não existia. O que reforça a ideia de que a menção de que ele estava online lá no começo era só mais um detalhe falso plantado para adensar o mistério. No final, o que começa como uma história de terror sobrenatural acaba sendo uma lição sobre a criação de narrativas na internet. E sobre a dinâmica das comunidades online e como uma mentira, num ambiente fértil, pode ganhar vida própria. Sem dúvida. Este caso ilustra perfeitamente a fronteira entre um jogo de realidade alternativa, que é entretenimento, e a pura e simples decepção onde se manipula a boa-fé das pessoas. E sublinha a importância do pensamento crítico, né? Muito. Perante uma história bizarra dessas, as perguntas certas a fazer são: existem provas disso no mundo real? A lógica interna da história faz sentido? E, talvez a mais importante de todas, quem se beneficia com essa narrativa? É uma ótima forma de resumir. O que nos deixa com uma reflexão final. Manda. A nossa fonte sugere que o youtuber teve ajuda. Se uma pessoa ou um pequeno grupo consegue criar uma farsa tão elaborada que engana milhões, o que acontece quando essas narrativas são construídas por equipes maiores? Ou até por múltiplas contas geridas por inteligência artificial, todas colaborando para fabricar uma realidade? É uma pergunta assustadora. No futuro, como é que a gente vai conseguir distinguir o que é real do que é só uma performance digital executada à perfeição?